uma das minhas músicas prediletas, né? Eu falo uma das minhas prediletas, mas dentro das minhas prediletas deve ter umas 100, né? Mas essa é uma música muito que eu gosto demais, mas em especial porque ela diz essa frase, né? Se por 1000 vezes falhei, ah, tu fostes fiel. Se por 1000 vezes falhei, a tua graça se demonstrou maior. Ainda que tudo esteja se escurecendo, a sua luz continua brilhando. E isso é muito legal. É uma música que eu gosto muito, porque ela reflete basicamente aquilo que a Bíblia nos ensina sobre a graça de Jesus. É muito gostoso, é muito legal. Eu quero convidá-lo a de repente ouvir essa música de novo em algum outro momento. Nós temos a gravação dela da maneira que a igreja fez aqui no YouTube, ou nós temos também temos louvor espalhado aí, né, da própria Hillsong. Então ouça e cante, se lembre dessa verdade de Jesus. Agora, uma coisa muito legal que a gente vê nessa demonstração da graça de Deus, e a gente vê isso em várias páginas da Bíblia, mas é que mesmo nos momentos mais escuros da Bíblia, da leitura bíblica, a graça de Deus ainda brilha. Essa não é uma frase minha, essa é uma frase do Carlos Oswaldo, falando acerca da situação que aconteceu com Noé. Deus mostrando sua graça diante de uma família e preservando a humanidade a partir daquela família. Era uma das páginas mais escuras da Bíblia, de fato. Mas a que nós estamos lendo aqui também é uma das páginas muito escuras da história da humanidade. E é interessante a gente pensar um pouquinho nesses momentos de escuridão, nesses momentos tenebrosos da Bíblia, que a Bíblia relata. E ao mesmo tempo que ela mostra esses momentos tenebrosos, a maneira como Deus faz brilhar a luz dele. E é muito interessante a gente reparar nisso em vários momentos. Você vai olhar, por exemplo, a Gênesis capítulo 3, você vê que é um dos momentos mais escuros da humanidade. É o momento que Adão e Eva caem. É a queda. Só que no mesmo momento que acontece a queda e toda a humanidade é condenada às consequências do pecado, ao grande pecado, à grande consequência do pecado, que é a morte, ao mesmo tempo que acontece isso na página da Bíblia, aparece também na mesma página da Bíblia a promessa de que o teu filho, a tua semente, pisará a cabeça da serpente, se referindo à vinda de Jesus, de fato, ao ato salvífico de Cristo na cruz, pisando de fato na cabeça da serpente, de fato trazendo salvação à humanidade. Na mesma página de escuridão, há também a demonstração da graça e da luz de Jesus brilhando, a luz de Deus brilhando. A mesma coisa com Noé na arca. A mesma coisa antes disso, né, com Caim e Abel, né, mesmo na página escura de Caim e Abel, onde o irmão mata o outro por ciúme, por inveja, por ingratidão, Deus ele levanta uma nova geração a partir de Sete que adora o Senhor, mesmo depois de uma história tão trágica como essa. Então a gente vê vários momentos da Bíblia com a escuridão, de fato, dos atos do coração do homem, mas ao mesmo tempo a luz de Jesus brilhando. Sem contar, obviamente, da vinda de Jesus Cristo, o momento escuro que a humanidade estava, e a luz de Jesus brilhando no meio dessa escuridão toda. Trazendo incômodo, pessoas rejeitando a Jesus, mas ainda assim, a luz de Jesus brilhando e trazendo esperança e salvação. São páginas da Bíblia que mostram uma realidade cíclica, na verdade não cíclica, mas espiral, cada vez mais descendo para a escuridão, mas sempre através dessa descida para a escuridão, a luz de Jesus brilhando. E 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, é um pouco disso. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, que é um texto que eu sou bem apaixonado, a gente já até refletiu na igreja sobre esse texto, mas é um texto que traz essa esperança para nós e inclusive mostra como a luz de Jesus vai brilhar no meio da escuridão, sendo a nossa geração essa escuridão, sendo a nossa realidade essa escuridão e muitas vezes nós caminhando para essa escuridão. 2 Reis, capítulo 23, versículo 25, diz o seguinte: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei
de Moisés. É interessante aqui a gente reparar algumas coisas distintas. Primeira coisa, é uma reflexão mais rápida, então a gente não vai fazer a comparação com outros reis, por exemplo, ou qualquer coisa parecida, mas algumas coisas importantes para a gente se lembrar aqui, que são declaradas acerca de Josias. Não houve antes nem depois dele um rei como ele. Josias se tornou singular a partir daquilo que Deus fez no coração dele e fez através da vida dele na geração que ele viveu. Segunda coisa que a gente precisa destacar aqui nesse ponto é que o que destacou ou o que fez com que Josias não fosse comparado a nenhum antes, nenhum outro depois, é a maneira como ele se voltou ao Senhor, a maneira como ele se colocou na presença de Deus, de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças. Ou seja, com tudo aquilo que ele tinha na sua totalidade, ele se voltou ao Senhor de acordo com aquilo que a palavra lhe ensinou. É uma segunda característica importante aqui. Então, se a gente fosse parar aqui nessas duas características, a gente teria muita coisa para já conversar. E eu quero, de fato, destacar algumas coisas com vocês aqui que nos trazem esse entendimento, nos trazem clareza sobre o que está sendo falado aqui. Se vocês forem reparar de maneira muito legal a história de Josias, a história de Josias ela não começa no capítulo 22. O capítulo 22 narra o início de Josias ali. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Presta atenção aqui, Josias ele tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. Tem alguma coisa diferente nessa história já. Mas é interessante que Josias, com 8 anos de idade, ele começa a reinar sobre Jerusalém. E ele reina 31 anos nessa nação. Agora, ele começou a reinar tão cedo assim porque o seu pai sofreu uma conspiração e mataram ao seu pai. Mas não de maneira, no sentido assim, queriam tomar o lugar do rei, simplesmente. Não. O pai de Josias, que era Amon, ele era um rei extremamente mau. E ninguém aguentava o reinado de Amon. Por isso mataram. E se você for ver um pouquinho antes da história de Josias, por isso que eu falo que a história de Josias não começa no capítulo 22, ela começa antes. E a história de Amon, ela vai para o seu pai, que foi o pior rei de Jerusalém. Foi o pior, ele derramou sangue de uma extremidade à outra e adorou a outros ídolos. Manassés, que foi o avô de Josias, era um rei extremamente mau. O pior. E Amon não estava muito longe do vô de Josias. Não estava muito longe do seu pai. E Josias, ele entra para reinar com 8 anos. Com um histórico familiar desse. A minha pergunta é, se a gente olhasse para a história de um homem desse hoje, o que a gente faria? Cara, ele vai ser igual ou pior. A maneira e onde ele cresceu determinou e vai determinar aquilo que ele vai ser. Muitas pessoas vão trazer essa definição direta sobre qualquer pessoa que nasce numa circunstância extremamente ruim, péssima. Só que o que é interessante é que Deus ele tem uma maneira de trabalhar na história que a gente não consegue colocar dentro de limites ou caixinhas. E Deus, o que ele vai fazer? Durante o reinado de Josias ali em determinado momento, já aí com 26 anos, Josias ele manda procurar, ou cuidar, na verdade, do templo do Senhor, que estava meio abandonado, estava esquecido, deixado de lado. E durante esse momento, o que acontece é que o sumo sacerdote Uquias, versículo 8, encontrou o livro da lei. O que significa encontrou, senão que estava perdido? E o que significa que estava perdido, senão que também já estava esquecido? Durante todo o reinado de Manassés, Amon, e durante os 18 anos de reinado de Josias, a palavra de Deus ela havia sido deixada completamente de lado, ela havia sido esquecida por todos. E o que acontece é que, com 26 anos de idade, essa palavra de Deus ela é encontrada. E ela é lida para o rei Josias. Isso acontece ali no versículo 10. Que diz o seguinte: o secretário Safã acrescentou, o sacerdote Uquias entregou-me um livro.
E Safã leu esse livro para o rei. E quando leu o versículo 11 do capítulo 22, o rei, assim que ouviu as palavras da Bíblia, rasgou as suas vestes e mandou consultarem a Deus por ele. O que acontece aqui, na realidade, é que Josias, quando ele ouve a palavra de Deus, ele tem entendimento daquilo que ele estava vivendo, ele tem entendimento daquilo que a nação estava vivendo, e ele tem o claro entendimento da ira de Deus sobre tudo isso. É impossível a gente falar da graça de Deus, queridos, sem falar do pecado da humanidade. É impossível a gente falar da salvação do homem se não falarmos da condenação dele. E o que acontece aqui é que quando Josias ele tem acesso à palavra de Deus, ele se dá conta do que ele estava vivendo. Ele se dá conta daquilo que a nação estava vivendo. E ele se dá conta, então, de que a ira de Deus estava sobre tudo isso. E então, se você virar a página aí, no capítulo 23, versículo 3 ali, mais ou menos, diz o seguinte: o rei colocou-se junto à coluna real, capítulo 23, versículo 3, e na presença do Senhor fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e a obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. E sabe o que aconteceu? Então todo o povo se comprometeu com essa aliança também. Sabe, a partir do momento em que Josias ele tem o pleno entendimento daquilo que a palavra de Deus estava falando, gente, vocês estão vivendo tudo errado. Vocês estão vivendo completamente distante de Deus, vocês estão adorando a outros ídolos, vocês estão adorando a outros deuses, vocês estão vivendo de acordo com seus próprios desejos, para suas próprias conquistas. E vocês se esqueceram do Deus que levantou essa nação, e não só levantou, mas deu diretrizes para que ela vivesse debaixo do seu cuidado e da sua bênção. Ele se dá conta de tudo isso. E, gente, não é muito diferente hoje. Você vai ver hoje igrejas que estão misturando coisas. Você vai ver hoje crentes que estão misturando as coisas. Você vai ver crentes hoje declarando que Jesus não é o único Deus. Vocês vão ver crentes, gente, declarando que o Deus que a Bíblia revela não é o único Deus, o verdadeiro Deus, mas que outras religiões também adoram a esse Deus, não da maneira que a Bíblia revela. E ainda assim adoram o verdadeiro Deus e da maneira devida. Não, gente, está tudo errado. Está tudo errado. E é duro falar isso, porque hoje em dia a gente vive numa geração que é marcada pela relatividade, pela relativização. Relativizamos tudo. Subjetivamos tudo. E declaramos tudo como verdade para cada indivíduo que a encontra. E na verdade não. A Bíblia ela aponta apenas para uma verdade. A Bíblia aponta para apenas um Deus. E a Bíblia aponta para a única maneira de adorar esse Senhor, que é através de Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar. Podem existir outras religiões, entre aspas, messiânicas. Mas o Evangelho é único. E nenhuma dessas religiões são suficientes para transformar e trazer salvação à humanidade. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu a Bíblia. E Josias, ele tem esse entendimento. A ponto de que Josias, ele não negocia mais, a partir do momento da leitura da palavra, a partir do momento do compromisso que ele faz com o Senhor através da aliança, Josias ele não negocia mais com outros ídolos. Jesus ele não abraça outras ideias. Josias ele vai de fato romper com todas elas dentro da sua nação. Lembre-se que a nação toda fez esse compromisso junto com Josias diante do Senhor, de seguir ao Senhor e de amar ao Senhor e obedecer aos seus mandamentos. Josias ele faz isso. A nação toda faz isso. E diante disso,
toda e qualquer outra maneira ou expressão de adoração que não seja o verdadeiro Deus, ela foi banida de Israel. Falar um negócio desse hoje é loucura, mesmo porque o papel da igreja não é banir, o papel da igreja não é governar para os cristãos na nação. O papel da igreja é transmitir o evangelho. Quem governa a nação são os governantes, são os governadores, é o presidente, é a Câmara dos Deputados, são cada um daqueles que a gente colocou lá em cima. O papel da igreja não está em mudar ou banir ou agir de alguma maneira que legalize ou deslegalize qualquer coisa dentro da nação. Mas o papel da igreja, de fato, é brilhar a luz de maneira tão forte de Jesus que o mal não prevaleça. E isso é muito legal, porque Josias ele leva isso, e pega isso, ele vive isso de uma maneira muito completa. Mas, gente, a gente não vai conversar sobre tudo isso agora. Tem muita coisa para a gente refletir, e o nosso tempo de hoje é bem curtinho, né? Já estamos no fim aí. Mas Josias, capítulo 23 inteiro, Josias ele vai, então, romper com toda e qualquer ideia que não seja de adoração ao único Deus, lembrando que Israel, gente, é uma noção teocêntrica, teocrática, ou seja, ela é uma nação governada por Deus. Não era uma democracia. Ela é uma nação governada por Deus. Deus, de fato, era o governante. E ele colocou ali os reis, e ele que colocava os reis, de fato, como aqueles que deveriam governar sobre a nação. Tudo isso debaixo da vontade dele. E aí o homem, você conhece, vai se distorcendo e vai se distanciando disso. Mas por isso, então, aquela nação, ela se volta completamente, ela deixa, então, e barra, e rompe com toda a ideia idólatra que houvesse ali. Mas é por conta disso, por causa dessa maneira que Josias tem um encontro com a palavra e se encontra na palavra, que ele, então, consegue mudar uma geração inteira. Porque Deus ele iria destruir aquela geração. Deus ele iria trazer cativeiro sobre aquela geração. Só que, durante a época de Josias, o Senhor falou, durante a sua vida isso não acontecerá. Josias ele mudou a geração dele. Ainda que não tenha tido efeito para as próximas gerações, porque a condenação de Deus já havia sido decretada, ainda assim, enquanto ele esteve, aquela geração vivenciou aquilo que Deus queria para a nação. E isso é muito legal na história. Por isso, versículo 25 de 2 Reis, capítulo 23. Versículo 25. Nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. A gente fica pensando hoje, e essa é a única reflexão que eu gostaria de trazer com vocês aqui, a gente fica pensando hoje, como eu posso transformar minha geração, ou que mudança eu posso causar na geração que eu estou vivendo, ou pelo menos no ambiente em que vivo. Você talvez devesse repensar e pensar o seguinte: eu não posso transformar, mas a palavra de Deus sim. Porque foi isso que aconteceu com Josias. Foi a partir da palavra de Deus que a mudança aconteceu. Josias, ele se dobrou diante da palavra. Ele não se dobrou diante de todas as circunstâncias que ele estava vivendo. Josias, ele não se curvou ou se dobrou diante da história que vinha antes dele, com seu avô e com seu pai, com a herança que ele tinha. Josias, ele se dobrou diante da palavra. E a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz que ela é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 diz que a palavra de Deus ela não surgiu de fábulas ou de mera imaginação humana. Antes, homens movidos pelo Espírito escreveram da parte de Deus. É interessante a gente reparar que a palavra de Deus ela não é contaminada pelo pecado e ela é preservada pelo Senhor. E além de ser preservada, ela é útil para todas as áreas da vida do homem que se coloca na presença de Deus.
A palavra de Deus é onde nós encontramos a cura para nossa alma e todos os assuntos ligados a ela. Bem como também, através da Bíblia, é que nós podemos transformar ou sermos transformados para então transformar através da própria palavra a nossa família, nosso trabalho, nossa igreja, nosso bairro, nossa sociedade, nosso mundo. É a partir da palavra que isso acontece, não é a partir de lutas específicas, mas é de fato a partir da luta pela palavra de Deus diante das circunstâncias que nós vivemos. Eu gostaria de refletir contigo nessa noite, nesse sentido. Eu gostaria que você pensasse, quão a sério você tem levado a palavra de Deus na tua vida? Lembre-se, quanto mais você levá-la com descaso, menos você será um agente de transformação na geração que você vive. Quer ser um agente de transformação, prenda-se na palavra, aquilo que ela diz e aquilo que ela nos ensina a viver, fazer e falar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude a sermos servos do Senhor, que proclamam a palavra de Deus, que transforma a todo aquele que a ouve e a recebe. Feche seus olhos comigo, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por tudo. Perdoa os nossos pecados de maneira muito especial e específica. Queremos te pedir, Pai, pela tua graça, que nós abracemos a tua palavra com todas as forças. Que a tua palavra penetre em nossos corações pela tua graça e nos transforme completamente. Que ela preencha de tal maneira que ela transborde completamente nas nossas palavras, nos nossos atos, nos nossos desejos. Esse é o nosso pedido, Pai, que fazemos. Que nos ajude, através da palavra, a romper com tudo aquilo que nos afasta de Ti. Sejam pecados, sejam idolatrias, sejam flexibilizações ou relativizações daquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. Nos ajude, Deus, a ouvir Tua voz, obedecê-la e ensiná-la. É o nosso pedido que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Até sexta, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boas notícias vindo aí. A partir do dia 5/7, nós retomamos o culto online a partir da igreja. Máximo 15 pessoas, 12 a 15 pessoas, o suficiente para fazer o culto acontecer a partir da igreja com a transmissão, tá bom? Mas isso significa que só a transmissão vai ser feita de lá. Não poderão entrar membros e visitantes durante esse período. Estamos em adaptação e retomando passo a passo nossas atividades. A partir do dia 2/8, no próximo mês, é que então os cultos voltarão a ser presenciais, mas com limitação de pessoas. A gente acredita que no máximo 50 pessoas, podendo variar para menos, de acordo com o nosso órgão e governo, tá bom? Não poderão assistir, mesmo assim, presencialmente, os irmãos acima de 60 anos e crianças de 0 a 6, bem como pessoas em grupos de risco, tá bom? É um cuidado que nós precisamos tomar. Dentro da igreja, as portas ficarão abertas durante os cultos e nós precisamos tomar muito cuidado para que não haja abraço, beijos, que as acomodações sejam espaçadas por 1,5 metro de distância. O uso do banheiro será extremamente limitado. 2 boxes liberados apenas para as mulheres e apenas uma pessoa por vez no banheiro masculino, tá bom? Tudo isso para cuidado. Na igreja ocorrerá a higienização nos ambientes a cada ou após cada culto, tá bom? Não será permitida aglomeração em hall ou nos corredores, ou seja, infelizmente, sem abraços e conversas demoradas no meio do caminho. E, quando acontecer ceia, serão distribuídos kits individuais para cada membro. E depois disso, os cálices serão descartados no lixo. Os voluntários receberão treinamento sobre a utilização das EPIs e também para dar informações para cada membro. Já os dízimos, estamos dando preferência às transferências e cartões por causa da contaminação através da célula. Essas são algumas informações, o mais estará nas redes sociais. Se liga nelas, não perca de saber tudo. A nossa história continua.